Fala pessoal, Renê aqui, tudo bem? Vamos lá então, vamos falar hoje sobre Dijkstra e VRPs, tá bom? Se eu falei errado, tem gente que chama de Dijkstra, tem gente que chama de Dijkstra, enfim, eu chamo de Dijkstra porque é assim que eu ouço desde que eu conheço o algoritmo, tá? Mas o que acontece? O que é isso daqui, Dijkstra e VRP, né? São dois nomes ali que parecem meio assustadores, né? E a princípio eles são mesmo, mas na hora que você começa a entender, se alguém explicar bem pra você, não é um problema. Então é isso que é a intenção agora, eu quero mostrar pra vocês de uma maneira prática e comprovada, né, que existe uma maneira de você calcular como que você faz a rota do seu pedido para que você seja eficiente, entendeu? Então você não vai perder dinheiro com motoboy, com entrega, essas coisas, porque você sabe exatamente o menor tempo e a melhor rota para isso. E a gente vai calcular. Aqui realmente eu vou mostrar na mão como faz e depois vou mostrar algumas outras coisas também. Bom, mas vamos com calma então. Vamos começar pelo Dijkstra, tá? O que acontece, tá, gente? A principal aplicação do algoritmo do Dijkstra é realmente encontrar o caminho mais curto em um grafo com pesos não negativos. O que significa isso? Significa que a gente não vai contar nenhum tipo de distância ou tempo negativo, até porque isso não existe na vida real. Você pode até voltar de algum lugar, mas aí continua sendo uma distância positiva. Você não regride uma distância. Isso não tem como na prática, somente na teoria, certo? Então, ele serve para calcular a distância mais curta conhecida de cada nó a partir do nó de origem enquanto constrói a árvore de caminhos mais curtos, tá? Que é basicamente o que eu falei, né? E a gente vai ver depois. Você tem lá 5 pontos, qual é a distância entre A e B, como que você... e você tem que, né, por exemplo, você não tem uma distância direta entre A e B, entendeu? Então, qual é o menor caminho que você tem que passar por tudo até você chegar no B? É isso que a gente vai aprender a calcular. Então, esse algoritmo ele mantém uma lista de nós, né? Que são esses daí que a gente acabou de ver, cujas distâncias mais curtas a partir do nó de origem já foram determinadas, tá? Então, o que acontece, tá, gente? Como é que funciona isso daqui? Então, vamos dizer, né, que você tem uma loja de delivery de alimentos e você quer otimizar as rotas de entrega para reduzir o tempo de entrega e seus custos operacionais. Então, vamos lá para um cenário simplificado. Você tem uma rua, né, uma cidade, na verdade, com várias ruas e intersecções e você deseja entregar pedidos a partir de um ponto central, que é justamente a sua loja. Cada intersecção é um nó e cada rua é uma aresta, com um determinado peso, ou seja, você representa a viagem ou a distância, que é o que eu falei para vocês lá atrás, certo? Então, como é que funciona isso daqui? A gente tem a estrutura de dados, então primeiro você vai construir uma representação do mapa da cidade e você vai converter essa rua intersecção em uma estrutura de dados que possa ser compreendida pelo algoritmo, tá? Eu sei que parece muito complexo por agora, difícil ou confuso, né? Enfim, que eu tô só lendo e não tô explicando, mas, gente, esse daqui eu tô deixando bastante texto porque como vocês vão ter acesso a isso, é bom que vocês tenham como ler novamente, tá? Apesar de que eu também vou deixar um monte de imagens e tudo mais que eu vou mostrar para vocês depois no Photoshop, mas ainda assim, isso aqui é bom que vocês tenham como leitura também, para vocês lerem e entenderem até conseguir compreender, porque a teoria é meio complexa de entender, mas é super fácil, tá? Bom, continuando. Então você já tem a estrutura de dados, agora a gente vai para a implementação de fato. Então o que a gente vai fazer? A gente vai implementar ele para justamente calcular a rota mais curta entre a sua loja e o destino de entrega, certo? Isso vai te ajudar a fazer com que o pedido chegue quente, o pedido chegue fresquinho, você não gaste tanto com, ou na verdade o motoboy também não gaste tanto, enfim, ali a gasolina e, enfim, não demore tanto. Enfim, você não vai perder dinheiro, porque você está na rota mais curta possível, matematicamente falando. Então, não tem muito como... não é uma coisa, vai por ali mesmo e tá bom. Não, a gente está calculando matematicamente, tá? Bom, feito isso, então a gente vai otimizar as rotas. Então, uma vez que a gente calculou no algoritmo de Dijkstra os caminhos mais curtos para cada entrega, você pode otimizar essas rotas para justamente minimizar o tempo total de viagem ou distância percorrida, certo? E aí você tem que levar em consideração fatores como tráfego, restrição de velocidade, radar, enfim, um monte de outras coisas. Mas aí já, como eu disse, a gente está fazendo um cenário um pouco mais simples aqui para vocês entenderem a estrutura da coisa e aí depois a gente, né, você vai lá e aplica na sua vida real mesmo. Outra coisa, é importante que ele seja atualizado em tempo real, esse algoritmo, tá? Ele pode facilmente ser ajustado para lidar com esse tipo de mudança, como por exemplo acidente de trânsito, obra na estrada, autorização de pedido. E como eu falei antes, isso vai garantir com que as entregas sejam sempre eficientes e pontuais, tá? E justamente quando você implementar esse algoritmo de Dijkstra na sua loja de delivery, você consegue garantir um serviço de entrega mais rápido. Você reduz seus custos operacionais e aumenta a satisfação do cliente, porque chega rápido, né? E chega quente, chega, enfim, do jeito que é para chegar mesmo, certo? Então, você vai acabar ganhando reputação. Agora que a gente falou a teoria, vamos para a prática lá no Photoshop, tá, gente? Então, vamos lá.
Eu preparei esse arquivo aqui, ele vai estar disponível para vocês, tá? Esse monte de imagem que vocês podem ver que tem várias camadas. Caso você não mexa em Photoshop, fique tranquilo também. Eu vou disponibilizar esse arquivo PSD para que, se você quiser, você já pode usar ele justamente para você mexer e tal. Então, se você tiver um mínimo conhecimento de Photoshop, e eu posso também fazer um pouquinho aqui também no curso, não tem problema, mas se você tiver um mínimo de conhecimento, você vai ver que é super fácil de mexer, tá bom? Então, o que acontece aqui? Só uma visão geral. Aqui, esse daqui é arte, né? É a camada geral, certo? E dentro dessa camada tem um monte de outras, tá vendo que tá na ordem certinho. Então, na hora que eu habilito ou desabilito a visualização, eu consigo ver tudo que eu quero. Então, aqui no 1, certo? Tenho aqui, ó, o Dijkstra, que a gente já vai ver, tem os vértices, as conexões e os custos. Então, vamos começar realmente pelo começo, né? Os vértices. Então, a gente existe aqui, vamos supor, né, que a gente tem aqui 7, certo? Então, nós temos A, B, C, D, E, F e G, beleza? Eu quero chegar, meu ponto, né, a sua loja está aqui no ponto A. Você precisa chegar no endereço do cliente que está no ponto B, só que você tem todas essas rotas. E como, vamos supor que não tem uma estrada que chega do A para o E e do E para o B. As únicas estradas que tem são essas daqui, certo? Então você pode ir do A para o C, você pode ir do A para o F, do F para o E, do E para o B, G para o B, D para o D, enfim, você pode fazer qualquer um. Mas olha a quantidade de rota que seu motoboy pode pegar, que você pode pegar se você estiver fazendo a entrega. Como você entende qual é a melhor delas para qual é o seu melhor custo? Então, primeiro de tudo, a gente tem que ter a distância ou tempo, ou seja, o seu custo entre cada uma. Então, do A ao C, eu sei que me custa 3. 3 o quê? Aí você vai me dizer se é 3 km, se é 3 minutos, se é 3 horas, enfim, depende do que você está calculando. Isso aqui pode ser a sua loja e a residência do cliente final. Isso aqui pode ser a sua empresa, né? E isso daqui é uma outra empresa. Isso daqui pode ser, por exemplo, a cidade que você quer ir e a outra cidade. Então, isso aqui é ótimo para, por exemplo, sei lá, calcular viagem também. O Dijkstra, ele serve, como eu disse, para calcular a menor distância, ou melhor, né, a rota mais curta entre as distâncias. Então, isso daqui serve para qualquer coisa, mas a gente vai usar para delivery de fato. Então, isso daqui nós temos, vamos supor, né, para facilitar aqui, que são cidades isso daqui, só para facilitar o exemplo. Então, eu tenho que chegar na cidade, eu estou na cidade A, tá? Essa é a minha cidade, e eu tenho que chegar na cidade B. E tem todas essas rotas e, novamente, eu não consigo ir direto do A para o B, nem do A para o E e do E para o B. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, a gente vai entender. O objetivo é ver quanto custa chegar da cidade A até a cidade B. Então, antes de começar, é importante entender que é útil ver quanto tempo leva para chegar nas outras cidades também, que é esse cálculo que a gente viu aqui. Então, de A para C eu sei que me leva 3 horas, por exemplo, 3 minutos, né? De C para D me leva 4 minutos, de D para B leva 1 minuto e por aí vai. Tem os números aqui, e lógico que esses números aqui você quem vai colocar no seu diagrama, né? No seu Dijkstra, na sua matriz aqui. Bom, então como a gente não sabe necessariamente, né, quanto que é, por exemplo, de A para D, porque de A para C eu sei que é 3, certo? Só que de A para D, quanto é que é? Não sei, então eu vou chamar tudo de infinito, exceto o A, certo? Porque justamente o A, ele é, eu tô na cidade A, então é 0 minutos para eu chegar, eu já estou nela, correto? É a nossa origem. Então, justamente agora a gente vai começar a atualizar nossas estimativas e depois a gente vai escolher a próxima cidade, certo? Então, como que vai funcionar isso daqui? É simples. A gente sabe que leva 3 minutos para chegar do A até o C. E, obviamente, isso daqui já é muito melhor do que infinito, né? Então, a gente atualiza a nossa melhor estimativa para 3 minutos. Aí você fala, mas Reni, o que tem a ver uma coisa com a outra? A gente não tem que chegar na B, o que tem a ver esse 3 do A do C? Relaxa, por enquanto, a gente não tem como sair calculando de cabeça isso tudo aqui, porque a gente não é máquina, né? Então, a gente vai analisando ponto por ponto por agora. Então, nós temos que de A para C me leva 3 minutos. Isso já é melhor do que infinito. Então, minha nova estimativa é 3 minutos para C, certo? Só que a gente leva 2 minutos da cidade A até a F. Vocês podem ver aqui, ó, A até F, 2, certo? Então, a gente vai escolher a nossa próxima cidade a partir de agora, porque a gente já analisou a primeira, que é onde a gente está. Então, a regra é simples. Eu escolho sempre o menor, que nesse caso é a cidade F. Por quê? Porque de A para F tem 2, de A para C tem 3. E o A não conecta com mais ninguém, diretamente, né? Então, a gente vai pegar de A para F, certo? Feito isso, então agora o F é a nossa referência. Então a gente vai começar a medir o F até a próxima cidade. E essa F, vamos primeiro ver com o que ela conecta. Então vamos lá, a F conecta com A, mas aí já não interessa, porque a gente veio daqui, né? A gente não tem por que voltar, certo? Porque a gente não trabalha com pesos negativos, lembra? Então a gente vai sempre avançar. Então do F eu tenho como ir pro B, do F eu tenho como ir pro C, do F eu tenho como ir pro E e do F eu tenho como ir pro G, correto? A distância de F até G é 5 minutos.
distância de A até F, como a gente viu anteriormente, é de 2 minutos. Então, eu levo do A até o G 7 minutos para fazer, certo? Aí você fala, mas René, o que tem a ver o A? A gente não está no F? Sim, só que você tem que lembrar que a sua empresa, né, a cidade que a gente está analisando aqui, a sua loja, ela é AA. Então, não interessa da F para G, interessa da A para G. Então, a gente pegou a F como referencial, mas a base, a origem é a A. Então, a gente vai sempre somar esses valores aqui. Então, A até G é 5 mais 2, 7. Então, de A até G, eu levo 7 minutos. E a gente chega na cidade B em 8 minutos. Por quê? Porque a gente pega de F para B, né? Para B, então a B é 6, certo? Aí para A é 2, então eu tenho 2 mais 6, 8, certo? Na cidade C eu tenho 4 minutos, então eu tenho... Por quê? Porque A mais... A até F é 2 e F até C é 2, então 2 mais 2, 4. E na cidade E em 5 minutos. Por quê? Porque de A até F é 2 e de F até E é 3. 3 mais 2, 5. Só que, qual que é o problema disso tudo? Se vocês lembrarem, antes, quando a gente estava fazendo isso daqui, a gente tinha uma estimativa até agora que era de 3 minutos, certo? O objetivo do Dijkstra é justamente a gente achar a menor rota, a rota mais curta. Então, se eu achar uma rota maior da próxima cidade aqui, que no caso é F, você pode ver que a menor que a gente teve é 4. Só que a menor que a gente teve antes, que nem eu tinha explicado, é 3, certo? Então, se eu tenho 3 antes... Por que eu vou para pegar a rota mais longa? Não tem porquê. Então eu já elimino isso daqui. Ou seja, 4 minutos é maior do que a nossa maior estimativa de tempo de A até C, que era 3 minutos, né? Como a gente viu daqui, da A até C ainda é a menor de todas as rotas. Então a gente vai pegar como base a média do menor valor. E nesse caso, entre 4 e 3, a média é 3. Então por conta disso, para cada rota da cidade, a gente vai querer manter o menor tempo possível. Lembra, esse é o objetivo principal. Isso aqui, tudo que a gente está fazendo é para medir a menor rota possível, ter o menor custo para você, a maior eficiência para você e para o seu cliente. Então agora a gente já viu que de A para F, né, a cidade F, aliás, não é mais um referencial para a gente, então a gente voltou, aliás, a gente está indo agora para C, certo? Então vamos explorar essa cidade. Agora o processo se repete, saindo da C, eu consigo chegar na cidade D em 7 minutos. Você fala, mas não era 4? Não, porque a gente sempre conta da nossa base, 3 mais 4, então 4 mais 3, 7. Então de A até D eu chego em 7 minutos. E na cidade E eu chego em 4 minutos. Ah, mas como? Porque A mais C... Desculpa, A até C é 3 e C até E é 1. 3 mais 1 é 4. 4 minutos é mais rápido do que 5 minutos, que é a nossa estimativa atual. Então, nossa nova cidade de referência é a cidade E, certo? E aí, agora, nota que toda vez que a gente encontra uma nova cidade de referência, a gente tem encontrado o valor garantido mais rápido, ou seja, o valor que usa menos recursos, correto? Então, da cidade E até a cidade B, que é justamente o nosso objetivo, a gente consegue chegar em 6 minutos, tá? Então, por agora, a gente tem os seguintes valores: A0, C3, F2, E4, D7 e B6, correto? Então, justamente por conta disso, que na verdade é 4 mais 2 aqui, né? Então, a gente vai fazer esse 6 aqui do B. Ok, então esses são os valores que nós temos. Então, o tempo mais rápido que a gente pode percorrer de A até B é de 6 minutos. Então agora a gente precisa encontrar a rota mais rápida. Por quê? Porque a gente tem o tempo que eu levo de A até B, o tempo mais rápido que eu posso fazer de A até B. Ok, isso já me ajuda. Mas qual é a rota dentro disso tudo que eu consigo fazer para chegar justamente no B? Então, para poder fazer isso, a gente reconstrói todos os nossos passos. Então a gente volta a cada cidade aqui e anota, né? E aí você pode anotar em modelo de planilha, pode ser do que quiser. Eu vou deixar algumas referências de vídeos para vocês darem uma olhada também, estudarem, porque eu assisti vários vídeos também antes de poder gravar isso, apesar de eu já conhecer, porque explicar é uma coisa bem diferente de você aplicar, né? Então, por isso que vou reunir alguns materiais, não são patrocinados daqui do curso, mas são tutoriais muito bons que ensinam tranquilamente você a fazer. Então, bom, então a gente já anotou ali. Se anotar cada cidade, quando achar o nosso destino, ou seja, quando achar o menor tempo, ou seja, de A até B, quanto tempo eu levo para fazer isso daqui, eu consigo apenas seguir o caminho inverso e achar a rota mais rápida, que é justamente isso daqui. Então eu tenho aqui toda a minha rota que eu fiz, ó, eu fui de B até E, até C, até A. Então eu tenho que a minha melhor rota é essa daqui. Então eu vou de A para C, de C para E, de E para B. Esse é o caminho mais rápido dentro de todas as rotas que vocês viram até aqui agora. Então, novamente, se você tem a sua loja aqui e o seu cliente final ele está aqui, a melhor rota que você pode fazer com base nesses cálculos que a gente fez é ir de A para C, de C para E, de E para B, tá? E aí lembrando, né, o C vai ser, por exemplo, bairro X, o E vai ser outro bairro e o B
vai ser o bairro do seu cliente. Então você sabe, você tendo essa rota e traçando isso daqui para sua cidade, você consegue justamente minimizar a margem de erro ali para a questão de tempo de entrega e tudo mais. E imagina isso, a quantidade de... o quanto você já não vai estar na frente dos seus concorrentes se você fizer isso da maneira correta, tá? Aí você fala, pô, Renê, beleza, legal, achei bonito tudo, mas, cara, como é que eu vou fazer isso tudo aí na mão, né, cara? Não tem nem como. Então, o que a gente vai fazer, né? Eu vou passar para vocês um software que faz isso tudo para vocês sem ter que pensar. Mas eu queria explicar tudo do zero para você entender o processo, tá? Então, você não precisa calcular tudo do zero. Existe um site que já faz isso. Existem vários, na verdade. Esse daqui é um deles, tá? E eu vou apagar isso daqui para poder mostrar para vocês como que cria o de vocês. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai clicar no link, tá, do PDF que eu deixei aqui disponível na aula, aqui embaixo, né? Como sempre, em todas as aulas tem, que é esse mapa mental aqui. Quando você clicar, você vai cair nisso daqui, ele é um site russo, tá? Você tem alguns tutoriais, mas o tutorial tá tudo em inglês, então se você não entender inglês é um problema, né? Querendo ou não. Mas, de qualquer forma, também eu vou explicar aqui. Então, o que você vai fazer? Esse daqui é um mapa. Ele é um código open source, tá? Ou seja, todo mundo pode mexer ali, ele não é um... enfim, né? Você não vai ter que pagar nada para mexer nele. Então, você vai clicar aqui em Add Vertex, tá? Ou seja, adicionar vértice, na verdade, né? E esse vértice é a sua loja e o endereço e os bairros, vamos dizer assim, da sua cidade, entendeu? Então, vamos adicionar a sua loja. Você clicou aqui, já vai adicionar um. Mantém, não precisa clicar em mais lugar nenhum. Agora, se você for clicando, você está vendo que ele sempre vai aqui, ó. Clique no Workspace para adicionar um novo vértice. Então, eu já tenho um. Se eu clicar de novo aqui, eu vou adicionar o bairro 2. Então, vamos supor que esse é o bairro, sei lá, não sei, bairro João da Silva. Aí, esse aqui é o bairro Maria da Silva. Aí, esse aqui é o bairro não sei o que, entendeu? Então, a gente pode ir criando aqui a nossa cidade, né? No caso, a sua cidade. Eu vou remover aqui, vou fazer um bem mais simples, tá? Eu vou fazer aqui um quadrado, entre aspas, né? E uma pontinha nele aqui. Então, eu adicionei todos os vértices. Aí, lógico, você pode adicionar quantos bairros tiver a sua cidade ou quantos bairros você entregar, porque às vezes você não mora numa cidade pequena, né? Então você não consegue, por exemplo, se você estiver na Grande São Paulo, você não vai entregar para a cidade inteira. É quase que impossível você chegar de uma ponta a outra, de leste a oeste ali em São Paulo, de norte a sul, a tempo sem o sanduíche estragar. A não ser que o motoboy seja o Flash. Então, isso não vai acontecer. Mas se você estiver numa cidade com menos de 100 mil habitantes, etc., você pode muito bem traçar da cidade inteira, até porque não vai levar tanto tempo assim. Então, a ideia é o seguinte, você adicionou os vértices, perdão, é porque eu vejo vertex aqui, aí eu confundo. Mas aí você agora vai clicar em Connect Vertices, aqui nessa estradinha. Então, clicou no mais, adicionou, vem aqui no Vértices, Conectar. Você vai clicar do 1 até o 2, ele vai abrir esse painelzinho. Agora você vai adicionar a conexão, ou seja, o valor. Então, quanto tempo você leva, qual a distância que você tem. Então, logicamente, aqui é tudo exemplo, né? Então, vamos supor que do ponto 1, ou seja, da sua loja, que é o ponto 1, até o bairro João, não lembro qual que eu falei, você leva, sei lá, seu entregador leva 5 minutos para ir. Você pode até colocar um texto aqui se você quiser. Você pode salvar essa conexão para reusar no futuro, né? Se você realmente estiver montando o seu mapa aqui, você consegue fazer tranquilo. Mas vamos supor que isso daqui é 5, tá? Então você vai clicar aqui em Directed, tá? Porque tem o valor, então clique em Directed e ele vai conectar para você. Agora, você não precisa clicar em mais nada aqui em cima. Ele vai sempre... Você vai pegar o primeiro e vai conectar no segundo. Então, do 1 pro 2, eu quero do 2 pro 3 também, certo? E aí eu vou colocar que leva 3 minutos do 2 pro 3. Beleza. E de novo, gente, isso daqui são valores arbitrários que eu tô tirando agora, tá? Do 3 pro 4 leva 7, do 4 pro 5 me leva 11, do 5 pro 3 me leva 11 também, do 4 pro 2 me leva 1 minuto, e do 3 pro 1 me leva 42 minutos, tá? Então tenho aqui, aí eu posso fazer do 1 pro 4 também aqui, ó, leva 11 minutos, certo? Então a gente tem aqui todo o valor, então do bairro 1 pro 2 me leva 5, do 2 pro 3 me leva 11, do 3 pro 4 me leva 7, e por aí vai, que nem a gente fez agora. Então você já tem o seu Dijkstra aqui, certo? Agora, o que você vai fazer? Você vai vir aqui na engrenagenzinha, ó, veja bem, é um do lado do outro, tá? Você passa essas 3 primeiras opções e aí você pode até, né, na verdade, né, aumentar aqui e tal, mas enfim, você vai estar nesse daqui de conectar. Então você vem aqui em Algorithms, que é basicamente essa engrenagem, vai clicar e vai clicar no primeiro, ó, Find Shortest Path Using Dijkstra Algorithm. Ou seja, ache o caminho mais curto usando o algoritmo de Dijkstra. E aí você vai clicar e ele já vai calcular para você, certo? Na verdade ainda não, né? Desculpa. Você vai ter que selecionar o vértice inicial do caminho, ou seja, sua loja. Onde está a sua loja? Ah, minha loja é essa daqui. Lembrando que você pode pôr texto aqui em cima, tá? Para facilitar. E onde que você quer chegar a sua entrega? Ah, minha entrega no bairro 5, entendeu? Vamos supor só.
Então, você selecione o vértice final do seu caminho. Então, você quer chegar da minha loja até o 5. Eu clico no 5. Ele já traçou para mim, com base na distância que eu passei. O melhor caminho para mim é esse daqui, 1, 4, 5. Então, eu venho do bairro meu, que é a sua loja. Eu faço o motoboy vir até o bairro Maria para chegar no meu cliente que está aqui. Então, esse é o caminho mais curto, esse é o caminho que eu não perco dinheiro. E aí, você pode vir aqui em Graph, Save, tá? E você pode salvar esse link aqui para acessar quando você quiser. Você pode salvar também como imagem, tá? Então, por exemplo, você já tem isso daqui, você pode fazer o download aqui na sua área de trabalho, por exemplo, tá? Então, olha só que legal, em questão de minutos eu já tenho aqui o traçado. Então, imagina só que legal você ter isso daqui pendurado assim, por exemplo, na sua cozinha ali, sei lá, em algum lugar para você não esquecer isso daqui. E aí, depois de um tempo, fica automático. Então, você sabe que da sua loja até o bairro Maria é o caminho mais rápido para chegar no seu cliente. Então, gente, é simples assim. Essa ferramenta ela é gratuita, tá? Então, realmente é uma coisa que eu falei para vocês. Esse curso é extremamente completo. Eu não vejo ninguém falando coisas em detalhes como esse, tá? Porque isso daqui é extremamente complexo de você explicar, entendeu? Ele é fácil de ser feito, ainda mais com uma ferramenta online que faz tudo, mas é difícil você ver alguém explicando esse tipo de coisa. Então, eu acho que isso daqui é um valor agregado absurdo do meu curso, tá? Bom, então a gente tem o Dijkstra aqui que vocês aprenderam a fazer, e de novo você pode fazer na mão se você não se sente confiante com a tecnologia, ou você pode clicar nesse link e fazer do jeito que eu ensinei para vocês, você tem as duas versões. E nós temos o VRP, que é o quê? Ele é basicamente um algoritmo de roteamento de veículos, tá? E ele utiliza técnicas para que você consiga resolver problemas relacionados a planejamento de rota eficiente para vários veículos, para sua frota no geral, né? Então a ideia é realmente atingir destinos, um conjunto de destinos de forma otimizada, para que você não perca dinheiro. Então é meio óbvio, né? Se você tem um delivery, você tem que saber a melhor rota que você vai traçar para que você não tenha problemas de entrega e nem perda de dinheiro. Então esse algoritmo, ele é muito usado em logística, se você tem problema de estoque, etc, logística, isso aqui vai te ajudar bastante também. Serviço de entrega, transporte público e várias outras indústrias que envolvem realmente mover um veículo, tá? Isso daqui tem muita gente que faz. E aí, claro, existem vários tipos de algoritmo de rastreamento de veículo, cada um tem suas próprias características e métodos e tal. Eu não vou entrar muito em detalhe, porque isso daqui também é uma coisa mais complexa, tá? E eu acho que só com o Dijkstra você já consegue muita coisa. Porém, eu deixei dois links aqui, um é uma ferramenta, tá? Que você pode também, essa daqui não é de graça, né? Mas você consegue muito bem, você pode clicar aqui, tem que testar por 7 dias, aí o teste é de graça, tá? E aí você consegue, ele já faz todo esse cálculo para você e tudo mais, é uma ferramenta em inglês, então você vai precisar, porque a gente tá numa área, gente, eu quero que vocês entendam que isso daqui é pouquíssimo explorado no Brasil, são poucos os deliveries que se importam com coisas importantíssimas como essa, entende? Então basicamente é isso, tá bom? E aí nós temos também aqui um PDF que eu mostrei, que eu guardei aqui para vocês, tá? Que é justamente aqui da prefeitura do Paraná, se eu não me engano. Eu tô com certeza que é isso. É o FPR, né? Acho que é. E aí tem aqui problema de roteamento de veículos, o VRP, enfim, tem todo um PDF aqui para que vocês possam ler. São várias páginas, ele explica aqui com fórmulas, tudo. Se você tiver interesse, você pode pesquisar esse tipo de coisa, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Essa aula foi um pouco mais complexa mesmo, mas basicamente eu acho que isso daqui foi um grande diferencial do curso e vocês conseguem avançar bastante com isso, diferenciar demais da concorrência já com isso, tá bom? Então é isso, espero que vocês gostem, muito obrigado e vamos para a próxima aula.